Hoje, Roberto Rabelo focaliza o interessante tema Uma lei cravada na cruz. Estamos lembrados de que Adão e Eva, nossos primeiros pais, transgrediram uma ordem de Deus, transgrediram a lei de Deus, e como resultado de sua desobediência, foram expulsos do paraíso. O homem, pois, falhou em obedecer ao seu Criador e ficou sujeito à morte. Contudo, havia da parte de Deus provisão para remir o pecador. Ele deu seu Filho para morrer no lugar do homem, e o sacrifício de Cristo na cruz, a sua morte em nosso lugar, expiou os nossos pecados, resolveu o problema da nossa salvação. Antes de Cristo vir à terra e fazer a expiação na cruz, houve necessidade de uma lei de cerimônias e ordenanças que apontavam ao Redentor da humanidade. Essa lei determinava, entre outras coisas, que animais, principalmente cordeiros, fossem mortos no lugar do pecador. Os sacrifícios desses animais simbolizavam o futuro sacrifício de Cristo. O salário do pecado é a morte, e mediante o sacrifício daqueles animais, Deus ensinava ao homem que o pecador, ou alguém que tome o seu lugar, tem de morrer. Somos salvos da morte eterna, da perdição, porque o Senhor Jesus Cristo tomou o nosso lugar e morreu por nós. Os sacrifícios de animais, serviço simbólico do sacrifício de Cristo, eram oferecidos no santuário do antigo povo de Deus. O que vemos na tela mostra o santuário tal como ele era quando Israel peregrinava no deserto. A morte de Cristo no Calvário cumpriu a promessa de Deus de nos dar um Salvador. E tendo vindo aquele para quem os antigos sacrifícios e cerimônias apontavam, os mesmos sacrifícios e cerimônias tornaram-se desnecessários. Consequentemente, foi abolida a lei que os requeria, a chamada lei cerimonial. Hoje não necessitamos mais oferecer aqueles sacrifícios. O verdadeiro sacrifício, o de Jesus, já foi oferecido. A lei cerimonial foi pregada na cruz, mas não a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Esta ainda está em vigor. Alguns há que confundem estas duas leis. Contudo, a distinção entre elas é clara. A lei dos 10 mandamentos foi escrita por Deus em tábuas de pedra. Lemos, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31, 18. A lei dos 10 mandamentos é a única parte da Bíblia que Deus mesmo escreveu. A lei de Deus é tão imutável como seu autor. Ela é uma revelação da vontade e caráter do Criador. Deus é amor e sua lei é amor. Seus 2 grandes princípios são amor a Deus e amor ao próximo. A Escritura diz: o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, versículo 10. A lei cerimonial foi escrita por Moisés num livro. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, lemos em Deuteronômio 31, versículo 24. A lei de Deus foi colocada dentro da arca. Nada havia na arca senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horeb, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. 1 Reis 8, versículo 9. A arca era uma caixa de madeira revestida de ouro e estava no lugar santíssimo do santuário. A lei cerimonial escrita num livro foi posta fora da arca. Moisés ordenou: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Deuteronômio 31, 26. A lei de Deus é chamada lei real. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. São Tiago, capítulo 2, versículo 8. A lei cerimonial é chamada lei de ordenanças. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos 2 criasse em si mesmo novo homem fazendo a paz. Efésios 2, versículo 15. A lei de Deus foi exaltada e mantida por Cristo. Disse ele: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. São Mateus 5, 17. A morte de Jesus demonstrou que a lei de Deus não pode ser abolida. Se fosse possível revogar a lei, o Filho de Deus não precisaria ter morrido.
A lei cerimonial foi abolida pela morte de Cristo, foi cravada na cruz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Colossenses 2:14. Um sinal da abolição da lei cerimonial foi a ruptura do véu do templo de Jerusalém, de alto a baixo, dando a entender que era vindo o verdadeiro sacrifício e cessavam os sacrifícios simbólicos. Isso ocorreu quando Jesus expirou na cruz. Na divina alegoria da redenção, a morte do Cordeiro como sacrifício pelo pecado representava a morte de Cristo pela humanidade. Cristo é o Cordeiro de Deus morto em nosso lugar. Lemos: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João, capítulo 1, versículo 29. Pela graça de Deus, isto é, por favor de Deus, que não merecemos, somos salvos do pecado quando cremos em Jesus. E estando salvos, perdoados, libertados do poder do pecado, estamos debaixo da graça do céu. Mas isso não nos dá direito de pecar, de violar a lei de Deus. A Escritura diz: havemos de pecar, isto é, de violar a lei, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. Romanos 6, versículo 15. Nem a fé que nos une a Cristo anula a lei. São Paulo diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Romanos 3, 31. A salvação do pecado não é alcançada pelo esforço humano. Ela é dom ou presente da graça de Deus aos que creem no sacrifício de seu Filho. A salvação do pecado não é alcançada pelo esforço humano. Ela é dom ou presente da graça de Deus aos que creem no sacrifício de seu Filho. Oh, que poder no sangue de Jesus, a salvação o pecador conduz, a remissão da morte ao malfeitor, só se o sangue derramado for. Mas graças mil que o sangue a liberteu, sim, com poder a morte atrás venceu. Seu grande amor nos trouxe a salvação, deu esperança de um total perdão. A lei de Deus é a norma do juízo final. Falai de tal maneira, diz a Escritura, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. São Tiago 2, 12. Todos os homens têm de enfrentar o tribunal divino e estar diante do juiz de toda a terra. Os livros que têm o registro de nossa vida serão abertos naquele dia e seremos julgados pela norma moral dos 10 mandamentos. A lei de Deus é a norma da justiça e a justiça divina é eterna. A tua justiça, disse o salmista a Deus, é justiça eterna. Salmo 119, 142. A perpetuidade dos 10 mandamentos foi ensinada por Jesus neste incidente relatado por São Mateus. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. São Mateus 19, 16 e 17. Essas palavras de Jesus ao jovem príncipe mostram que a obediência aos mandamentos de Deus é necessária se queremos ter a vida eterna. Mas lembremos que a obediência aceitável a Deus é fruto da fé em Cristo, é alcançada mediante o poder de Jesus operando em nós. Deus é amor e a sua lei é amor. Quem observa a lei ama a Deus, pois a observância dos 10 mandamentos é a prova de nosso amor para com Ele. Se me amais, disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. São João 14, versículo 15.
Conquanto a morte do Salvador pusesse termo à lei dos sacrifícios e cerimônias, a lei cerimonial, não diminuiu no mínimo a obrigação imposta pela lei moral. Como dissemos, o próprio fato de que foi necessário Cristo morrer a fim de expiar a transgressão daquela lei, prova ser ela imutável. Agora Jesus nos convida a segui-lo, vivendo por sua graça uma vida de inteira obediência. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele tem autoridade para perdoar os nossos pecados e poder para nos libertar deles. Acheguemo-nos a Ele com fé e Jesus nos fará seus filhos, filhos obedientes ao Pai Celeste. Se nos confiarmos a Ele, o Salvador será conosco e possuiremos as infinitas riquezas do céu. Foi Jesus que abriu o caminho do céu, caminho através da cruz. Nunca irei entrar no celeste lar, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu por Jesus irei. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo.